Olá, meninas e meninos aqui do cursinho Conexão, beleza? Eu sou o professor Renan. A gente vai ter uma aula bacana hoje sobre eletrização, um assunto lá da eletricidade. A gente vai dar essa continuidade para você que está em casa aí assistindo a gente. Lembre-se, cara, é super importante que você não deixe de estudar. Para a gente aqui do Conexão é importante que você fique praticando. Então, vamos lá! Olha só, a primeira coisa que a gente precisa ter uma noção é o seguinte, dá uma olhada nessa imagem que você está vendo aí na tela. O que é isso aí para você, pessoal? Será que isso aí são os planetas girando em torno do Sol? Não, essas luzes aí que estão girando em torno desse centro são os elétrons, na verdade. Isso que você está vendo aí é um átomo, né? Os átomos, na verdade, são partículas que compõem a matéria. Você tem que lembrar de uma coisa, que tudo que a gente vê é matéria, né? Tudo que nós estamos vendo aqui é matéria, até mesmo que a gente não vê, que são os gases. Lembre-se, sólido, líquido e gasoso são matéria, e eles são compostos de átomos. Então significa dizer que os átomos estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E dentro desse átomo tem uma partícula especial chamada elétron. E é justamente eles que são os personagens da nossa história, certo? Se o nome da ciência se chama eletricidade, é porque são os elétrons que fazem parte aí dessa viagem que nós vamos fazer. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma noção preliminar antes de a gente entrar no estudo da eletrização. Então vamos relembrar algumas coisinhas que vão ser importantes. Dá uma olhada aí nessa esfera. Essa esfera que você está vendo, ela está representando qualquer corpo ao seu redor. Uma caneta, um tênis, a sua blusa, uma folha de papel. E o que tem dentro dele? Átomo, né? E dentro desses átomos não tem essas partículas chamadas elétrons e prótons também? A gente representa, pessoal, os elétrons pelo sinal negativo e a gente representa os prótons pelo sinal positivo. Então, olhe que dentro daquele corpo você está vendo elétrons e prótons, que são as cargas que estão ali piscando, certo? Repara aqui uma coisa que você deve estar notando, que eles estão em igual quantidade. A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Quando isso acontece, a gente chama isso de corpo neutro, né? Por quê? Porque existe um equilíbrio elétrico, uma estabilidade elétrica. E essa estabilidade nos faz dizer que o corpo está neutro. Nesse momento não há manifestação elétrica, não há manifestação de eletricidade. Como assim, professor? Sabe quando às vezes você toca assim num objeto e você sente um leve choque, um formigamento na mão, uma queimadura? Isso já é uma manifestação. Ou você, por exemplo, aproxima o teu braço de um quadro ou de um saco plástico, os pelos do seu braço são puxados, isso também é uma manifestação elétrica. Nesse tipo de corpo aí não existe manifestação. É quando você toca agora, por exemplo, numa parede, quando você toca no seu tênis, né? Eles estão neutros, é dessa maneira que eles se comportam. E a gente na física acaba fazendo a representação desse corpo neutro por essa esfera vazia que você está vendo aqui ao lado, tá bom? Mas o que acontece, você poderia perguntar, mas o que acontece, professor, se existir um desequilíbrio, né? Uma desestabilidade? Por exemplo, aquela esfera que está do lado esquerdo, repara que tem mais sinais positivos nela do que sinais negativos, né? E a esfera da direita tem mais negativo do que positivo. Existe um desequilíbrio ali eletrostático, certo? Um desequilíbrio elétrico. Então, nesse momento, você pode afirmar que o corpo já pode manifestar eletricidade. Você diz que o corpo está eletrizado, popularmente chamado de carregado. O corpo está carregado eletricamente. Por esse motivo, nós podemos classificar esse tipo de eletrização de duas maneiras. Se por acaso o corpo tiver menos elétrons do que próton, então a gente diz que ele está carregado positivamente. Repara que a esfera que está à esquerda, existe menos sinais negativos do que positivos. Então o que a gente fala nesse momento? Que existe uma falta de elétrons ali. Professor, eu poderia dizer que existe um excesso de prótons? Olha, procure não falar a palavra próton, porque o próton não é um personagem da nossa história, lembra? Quem é o personagem é o elétron. Então sempre procure visualizar e observar os elétrons que estão presentes no corpo. Então note que ali existe falta de elétrons e a gente acaba representando esse corpo através de uma esfera positiva. Quando você vê uma esfera positiva, não vai pensar que ali só tem próton e só tem um. Não, existem centenas ali, milhares de centenas, né?
Então note que essa quantidade de elétrons é insuficiente para estabilizar o corpo. Por isso a gente representa através do sinal positivo, beleza? Assim também como existe os corpos carregados positivamente, existem também os corpos carregados negativamente. Observe por quê? Existe agora mais sinais negativos do que positivos. Então o corpo tem excesso de elétrons e a gente representa esse excesso através de uma esfera negativa, certo? Lembre-se, essa esfera negativa, ela está representando que ali tem mais elétrons do que próton. Não quer dizer que não tem próton, tem, mas o elétron ali é dominante, perfeito? Outra coisa também, pessoal, que nós precisamos entender é que dentro da física, assim como qualquer parte dela, existem leis. Então existe um princípio chamado de princípio da atração e repulsão. Esse princípio ele fala o seguinte para a gente, que quando você tem corpos carregados com sinais opostos, ocorre uma atração entre eles, certo? Por exemplo, o positivo está precisando de elétrons e o negativo está com excesso de elétrons. Então acaba acontecendo uma interação entre eles, eles se aproximam, porque um quer doar para o outro quer receber daquele. Então cargas de sinais opostos acabam se atraindo, certo? Mas também ocorre o contrário. Se você tiver dois corpos carregados com o mesmo sinal, ocorre uma repulsão. Repara que os dois corpos estão com excesso de elétrons. Então imagina, se eu estou com excesso de elétrons, para que eu vou querer mais? Se o outro que está do meu lado também está com excesso, eu acabo fugindo dele, né? Eu não quero ganhar mais dele, então eu fujo. Então ocorre uma repulsão quando você tem corpos carregados com sinais opostos. Assim como acontece com o negativo, também acontece com o positivo. Cargas positivas, né, em contato se repelem. Por quê? Porque eles estão com falta de elétron. Então imagina, se eu estou com falta de elétron, vou deixar roubar mais de mim? Aí que eu vou ficar mesmo com falta de elétron, né? Então eles acabam se repelindo porque eles são cargas de mesmo sinal, certo? Muito bem, a partir daí nós já temos recurso suficiente para fazer uma pergunta, para que a gente possa entrar realmente no assunto chamado eletrização. A pergunta é o seguinte: como é que eu posso tornar um corpo neutro num corpo eletrizado? Eu acabei de ver que o corpo neutro é aquele que está equilibrado eletricamente, é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E acabei de ver também que os corpos eletrizados é aqueles que têm um desequilíbrio elétrico. O número de prótons e elétrons são diferentes. Será que um corpo neutro ele pode, por alguma situação, ficar desequilibrado? Pode. É isso que nós chamamos de passo. É isso que nós chamamos de processo de eletrização. Certo, pessoal? É isso que nós vamos ver agora. Muito bem. Os processos de eletrização são praticamente três. Quem são eles? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos ver o primeiro, que é a eletrização por atrito? Vamos lá. Vamos imaginar que você tem ali no início um bastão feito de vidro e um pedaço de pano feito de lã. Primeira coisa que você observa, que são materiais diferentes, mas tem algo em comum entre eles. Eles estão neutros, eles não estão carregados, eles não estão eletrizados. Nesse momento não existe um equilíbrio eletrostático entre eles. Eles estão equilibrados, normal, como no dia a dia. O que você vai fazer logo em seguida? Nós vamos atritá-los, nós vamos esfregar. Procure esfregar sempre mantendo o mesmo sentido. No momento que você esfrega, veja o que acontece. Repara só que essas duas esferas vão criar animação do que ocorre quando você atrita o bastão de vidro lá no pedaço de lã. O vidro começa a perder elétron para a lã. Então, se o vidro perde elétron, ele vai ficar com falta de elétron, concorda? E aí acaba ficando positivo, como você está vendo aqui no final. E a lã, como ganha elétron, ela vai ficar com excesso e ela acaba ficando negativa. Então, o vidro fica carregado positivamente e a lã fica carregada negativamente. Esse é o processo de atrito, ok? Muito bem. Como é que eu vou saber, professor, quando eu pegar, por exemplo, um pedaço de plástico e esfregar com algodão, quem fica positivo e quem fica negativo? Olha, para falar a verdade, a gente nunca vai saber, a não ser que você tenha uma tabela dessa do seu lado, que é a tabela série trigoelétrica. Essa tabela mostra para a gente
qual material que você esfrega com quem vai ficar positivo ou negativo. Observe essa flechinha que está apontando para a sua esquerda. Ela está tentando dizer que todos os nomes, todos os materiais e as substâncias ou corpos que estão à nossa esquerda, se você esfregar o material que está à direita dele, quem está à esquerda fica positivo e quem está à direita vai ficar negativo. Por exemplo, nós temos aqui nessa terceira coluna o couro e aqui no meio nós temos o papel. Se você esfregar o couro com o couro vai ficar positivo e o papel vai ficar negativo. Mas se você pegar esse mesmo papel e esfregar com isopor, o papel que era negativo quando você esfregou com couro, agora vai ficar positivo quando você esfregar lá com isopor. E o isopor é que fica negativo. Então depende de quem você esfrega para saber quem fica positivo ou negativo. Vamos para a próxima. Vamos ver agora a eletrização por contato, pessoal. A eletrização por contato acontece da seguinte maneira. Imagina aquelas duas esferas ali no início. Repara que previamente uma já está eletrizada e a outra está neutra. A esfera que está à esquerda está eletrizada positivamente, ou seja, está com falta de elétrons, E a que está à direita está neutra. Lembre-se, o grande objetivo é pegar o corpo neutro e tornar ele eletrizado. Porque quem já está eletrizado já está. O objetivo da eletrização é fazer um corpo que está neutro se transformar num corpo eletrizado. Então, isso que nós vamos fazer. Veja o que aconteceu aí. Você vai pegar o corpo que está eletrizado e vai encostar no corpo neutro. Por isso se chama eletrização por contato. Nesse momento, veja o que ocorre. Essa animação que você vai ver logo aí abaixo vai explicar o que acontece. Repara que o corpo que estava à esquerda, que eu chamei de corpo A, e está positivo, Ele estava inicialmente positivo. E o corpo que está à direita, que eu chamei de corpo B agora, ele estava neutro. Então o corpo A está com falta de elétrons, então ele começa a atrair os elétrons do corpo B para ele, porque eles estão encostados, lembra? Eles estão em contato, encostados um no outro. E aí ele começa a roubar. Só que não é o suficiente para ele se equilibrar, então o corpo A continua positivo. E o corpo B que perdeu elétrons também vai ficar positivo, ou seja, no final da eletrização por contato, os corpos ficam carregados com o mesmo sinal. Se o corpo eletrizado no início era positivo, os dois vão ficar positivos. Mas se o corpo eletrizado fosse negativo, os dois ficariam negativos, certo? Vamos ver um exemplo disso aí. Já ouviu falar no gerador de Van der Graaf? O gerador de Van der Graaf são esferas prateadas, são geradores em forma de esferas que nós encontramos às vezes nos museus científicos espalhados pelo mundo, nas universidades federais ou outras universidades que trabalham com laboratórios de física. Nesse gerador, quando você toca, olha como é que fica armado o seu cabelo. Por que isso acontece? É fácil de explicar. Imagina que o gerador está positivo. Quando você tocou nele, se o corpo todo também ficou positivo, como a gente vê agora na representação. Cada fio de cabelo também fica positivo. E lembre-se, o princípio da atração e repulsão explica o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem. Se cada fio de cabelo fica positivo, então cada fio de cabelo tenta se afastar um do outro, por isso que ele acaba se armando dessa maneira, certo? Muito bem, dentro da eletrização por contato nós temos um princípio chamado de princípio da conservação da carga elétrica. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, imagina que você tem dois corpos carregados e você vai colocar um em contato com o outro. Vai haver um escoamento de elétrons de um para outro, concorda comigo? Então vai haver uma redistribuição de carga elétrica. Matematicamente, como é que a gente resolve isso? A gente faz o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no esqueminha. Essas esferas que estão para o lado esquerdo, elas estão representando o corpo A e o corpo B. Repara que o corpo A tem uma carga Q1 e o corpo B tem uma carga Q2, certo? Cada um tem a sua carga diferente. Na hora que você colocar os dois em contato, vai haver uma redistribuição de carga, certo? Como é que a gente redistribui matematicamente isso? Você vai tirar uma média aritmética. Você vai somar as cargas que eles tinham inicialmente e vai dividir por 2. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o A tinha 4 coulomb de carga. O coulomb, porque quando a gente fala em carga elétrica, a gente usa a unidade chamada coulomb, tá bom? Então vamos imaginar que o A tem 4 coulomb. Grava isso aí. 4 coulomb. Memorizou?
E o corpo B tem 2 coulomb. Memoriza, 4, 1 e o 2, o corpo B, certo? Muito bem, o que você vai fazer com essas 2 cargas? Você vai somar e depois vai dividir por 2. Então vamos fazer aqui um cálculo na memória. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Concorda? Então significa dizer que após a redistribuição, cada corpo vai ficar com a mesma quantidade de carga que vai ser calculada por essa média aritmética que a gente acabou de mostrar. Então, aquele corpo que antes era 4 e o B antes era 2, agora o A é 3 e o B também vai ser 3. E por que se chama conservação da carga? Porque se você somar os valores antes, vai ser igual à soma dos valores depois. Quer ver? Vamos lá? Quanto era mesmo antes o A? 4, né? E o B? Era 2. Quanto é 4 com 2? 6. Como é que ficou agora no final o A e o B? Um ficou com 3, outro ficou com 3. Não foi? Quanto é que 3 com 3? Também dá 6. Por isso se chama conservação da carga elétrica. Vamos então para o próximo e último. A última eletrização, pessoal, o último processo de eletrização que eu particularmente acho mais bacana é a indução. Veja só como acontece. Primeiro nós precisamos de 2 personagens, o indutor e o induzido. Na verdade, quem é o indutor? É o corpo eletrizado. E quem é o induzido? É o corpo que você quer eletrizar, o corpo neutro, né? Então, recapitulando, na eletrização por atrito, inicialmente os corpos eram neutros. Você esfregava e no final eles ficavam com cargas de sinais diferentes. Concorda? Na eletrização por contato, um previamente estava eletrizado e o outro estava neutro. Você encostava e os dois ficavam no final com o mesmo sinal daquele que estava eletrizado previamente. Na eletrização por indução, parece o início do contato. Percebeu? Um deles previamente já está eletrizado, que é chamado de indutor. E o outro que nós queremos eletrizar é o induzido, que é o corpo que está neutro. Veja só o que nós temos que fazer para eletrizar esse corpo. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos aproximar o indutor do induzido. Então, repara que quando a gente aproxima, olha só o que está acontecendo ao redor do corpo B. As cargas elétricas que estavam dentro daquele corpo B neutro, elas começam a se redistribuir. E repara que elas são atraídas, né? Os positivos delas são atraídos pelo corpo indutor e os negativos são repelidos, porque ele obedece o princípio da atração e repulsão. Como o indutor é negativo, ele puxa os positivos para o lado dele e repele os negativos para o outro lado, como você está vendo aí na figura. Professor, o que aconteceria se eu afastasse o indutor? A carga voltaria ao normal, né? Ela continuaria com as mesmas cargas, só que ia voltar às suas posições originais. Vamos aproximar então de novo o indutor? Vamos ver o que acontece. Bom, então repara que houve uma redistribuição da carga, certo? O corpo negativo, que é o indutor, que é o corpo A, está puxando os positivos do B para o seu lado e repelindo os negativos para o B para o outro lado. Então nós aproveitamos essa situação. Repara que eu não estou tocando, não estou esfregando, não é atrito nem contato, eu só aproximei. Então aí está acontecendo a indução. A gente aproveita essa situação e liga o corpo B à terra. Olha só o que acontece. É o chamado fio terra, né? Eu pego um fio ali de cobre, um fio condutor e faço uma ligação daquela parte oposta, né? Parte do outro lado, a terra. E observe o que acontece. Aquela parte lá do outro lado, ela não estava negativa? Não estava toda negativa, né? Não tem sinal negativo lá pelo outro lado? Pois é, então significa dizer que naquele lado tinha excesso de elétrons. E esses elétrons começam a escoar em direção à terra. Porque se você está com excesso, você precisa se livrar. E o corpo começa a ficar positivo. Por quê? Porque ele começa a ter mais cargas positivas do que negativas. Ele começa a perder elétron, então ele começa a ficar carregado positivamente. Aí o que eu faço quando eu percebo isso? Eu corto o fio terra, ó, e afasto o indutor. E ao afastar o indutor, eu percebo que aquele corpo que antes estava neutro, eu consegui eletrizar e ele ficou com um sinal diferente do corpo que estava inicialmente eletrizado. Essa é a eletrização por indução. Certo, pessoal? Muito bem, galera.
Para a gente poder agora ver na prática como é que isso funciona, né? Nós vamos usar alguns exemplos de provas aqui, você vê como é que isso vai funcionar. Eu peguei então uma questão aqui, lá da universidade, de uma das universidades de Minas Gerais, que diz o seguinte, observe a questão. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, repara que ele fala a palavra um dia bastante seco, é porque essas experiências, elas dão muito certo quando a umidade relativa do ar está muito baixa, né? Se a umidade relativa do ar estiver alta, tiver muitas gotículas de água no espaço, essas experiências às vezes falham, porque os elétrons acabam se dissipando nessas gotículas. Nós vamos ver isso numa próxima aula. Então é importante que o ambiente esteja seco para que você possa realizar essas experiências, sabe? Clima seco. Então vamos lá. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedacinhos de papel. Isso ocorre por quê? Por que depois que ela penteou o cabelo dela, os pedacinhos de papel foram atraídas pelo pente que ela estava utilizando? Vamos ver o que diz as alternativas. Olha só. Porque o pente se eletrizou por indução. Essa seria a alternativa A. Você marcaria ela? Pensa bem. Letra B. Os pedacinhos de papel estão eletrizados. Será que é isso? É porque os pedacinhos de papel antecipadamente já estavam eletrizados? Letra C. O pente se eletrizou por contato. Ela encostou, né, por pente no cabelo, então com certeza foi isso. Letra D. Existe uma atração gravitacional entre eles. Então é a gravidade que vai fazer com que os dois corpos se aproximem. Marca essa. Será que tem que marcar essa? Letra E. O pente se eletrizou por atrito. Muito bem, vamos ver qual é a solução desse problema. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender quais são os itens que estão relacionados aí. Repara que, lendo o texto, você percebe que tem processo de eletrização. Vamos ter que descobrir qual deles, né, se é atrito, contato e indução, que está presente no texto. E existe o princípio da atração e repulsão aí. Porque, afinal de contas, quando ela pega o pente que ela, né, estava lá utilizando no cabelo dela e aproxima do pezinho de papel, ela diz que atrai. Então está havendo o princípio da atração nesse momento. Essa questão é de competência 2, habilidade 6 nas matrizes lá do Enem. Vamos ver qual é a solução então do problema? Olha pessoal, já deu para perceber que a eletrização que está sendo mostrada aí é o atrito, né? Afinal de contas ela está penteando o cabelo dela, ela não só encostou o pente, ela está esfregando o pente no cabelo dela. Então é diferente. Se ela tivesse pegado o pente só encostado no cabelo, seria contato, mas ela está esfregando. Então aí você tem a eletrização por atrito. E devido o pente ficar eletrizado, é por isso que ele acaba atraindo os pedacinhos de papel. Então está na cara que a resposta aí dessa questão é a letra E, certo? Se você marcou ela antes de eu falar, parabéns. Vamos para a próxima. A próxima questão é lá do Rio. Ela diz assim, ó: 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes em um ambiente seco. Olha aí a palavra seco de novo aparecendo, né? Conforme mostra a figura. Vamos já ver a figura. Em determinado instante, a esfera A tem uma carga de 20 coulomb. Esse QA que você está vendo é o símbolo da carga elétrica, tá bom? Então, o Q é o símbolo da carga. Então, carga do A vale 20 coulomb. Lembre que coulomb é a unidade que se usa para mostrar a carga elétrica. E toca na esfera B, que tem menos 2 coulomb de carga. Após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera A na esfera B, que tem, por sua vez, menos 6 coulomb de carga. A esfera C, né? Perdão. Retornando à posição inicial. Então, vamos lá. Ver as alternativas, né? Vamos ver aqui a figura primeiro para depois ver as alternativas. Olha só como as esferas estão posicionadas, pessoal. Repara que você tem aí a esfera C, que está à esquerda, a esfera B, que está à direita, a esfera A, que está no meio. Então, segundo o texto, ele vai pegar a esfera A e vai primeiramente tocar na esfera B. E aí você já sabe, né? Vai haver uma redistribuição de carga, porque está havendo uma eletrização ali, correto? E depois, possivelmente, ele vai pegar a esfera A e vai tocar
na esfera C, após essa redistribuição, vai haver uma outra, certo? Vamos organizar as alternativas? Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais em... Então, olha só, ele quer saber quanto é que vai dar os valores de cada uma após a redistribuição. Então, você está vendo as alternativas aí, a letra A diz que a esfera A vai ficar com 1,5, o B vai ficar com 9, o C vai ficar também com 1,5. Na letra B diz que o A vai ficar com 1,5, a esfera B vai ficar com 11 e a esfera C com 9, e assim por diante, né? Vamos ver quais são os tópicos que nós estamos apresentando para resolver essa questão? Primeiro, você tem corpos que estão eletrizados. Como é que eu sei disso? Porque ele falou que cada esfera está carregada com determinado valor. Se ele falasse que a esfera estava carregada com 0 coulomb, eu diria que o corpo estava neutro, né? E o corpo neutro não é um corpo eletrizado. Então, se todos eles têm valores numéricos, significa dizer que existe eletrização aí, os corpos estão eletrizados. A outra coisa, como uma esfera vai tocar na outra, o processo aí é eletrização por contato. Eletrização por contato. E o que nós vamos utilizar de ferramenta matemática para resolver esse problema? O princípio da conservação da carga elétrica, né? Nós vamos tirar aquelas médias aritméticas para saber como os valores estão, como eles vão fluir. Mais uma vez, essa questão de competência 2 e de habilidade 6. Vamos lá, a solução do problema. Primeiro passo, vamos tocar a esfera A na esfera B. Para isso, vamos usar a equação. Vamos lá. Primeiro, lembre-se que a equação é o seguinte, né? Nós pegamos a carga do A, vamos somar com a carga do B e vamos dividir por 2, que é uma média aritmética. Você lembra ainda quanto era o valor da carga do A? Era 20. E o valor da carga do B? Era menos 2. Então, vamos substituir. No lugar do QA, colocamos 20. E no lugar do QB, colocamos menos 2. Então, repara que a fórmula vai ficar assim, ó. 20 mais, esse mais é da fórmula, menos 2. O menos 2 é o valor que foi dado no texto. Só que você sabe que vai ter um jogo de sinalzinho aí, né? Mais com menos vai dar menos. Então vai ficar 20 menos 2 dividido por 2. Quanto é 20 menos 2? 18. E quanto é 18 dividido por 2? É 9. Beleza, pessoal? Então você viu que nesse primeiro passo houve uma redistribuição da carga. Quando você pegou o A, que estava com 20, e o B, que estava com menos 2, e tocou um com o outro, cada um agora vai ficar com 9. O A ficou com 9 e o B também ficou com 9. Houve uma redistribuição da sua carga. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, agora vamos tocar o A, que está com uma nova carga, não é? O A agora está com 9. Esquece lá o 20, né? Antes o A estava com 20. Mas agora, lembre-se, o A agora está com 9 e o B também está com 9. Então, você vai pegar o A e vai encostar no C. Então, nós vamos colocar a equação primeiro. Veja só, QA mais QC dividido por 2. Por quê? Porque você vai pegar o A e vai encostar no C. Quanto é que o A está mesmo agora? 9. E o C? Você vai pegar o valor lá no texto, que é menos 6, né? Então, vai ficar 9 no lugar do QA e menos 6 no lugar do QC. Então, ficou assim, ó, 9 mais, lembre-se que esse mais é da fórmula, e menos 6, o menos 6 foi o valor que foi dado no texto, que é o valor inicial lá da carga da esfera C. Tudo isso dividido por 2. Tem um joguinho de sinal, mas com menos vai dar menos, né? Então, vai ficar 9 menos 6 dividido por 2. Pessoal, quanto é 9 menos 6? É 3. E quanto é 3 dividido por 2? É 1,5, é a metade, né? É a metade aí de 3. Então, significa dizer que no final, o A vai ficar com 1,5 e o C vai ficar com 1,5. Então, vamos agora nos organizar. O que foi que aconteceu após esses dois passos? O A ficou com 1,5, o C ficou com 1,5, mas o B ficou com 9, porque o último contato que ele teve foi lá com o A. Então, o A ficou com 1,5, o C ficou com 1,5 e o B ficou com 9. Vamos ver então qual é a alternativa? Só pode ser a letra A. Certo, pessoal? Então você que mais tarde lá no YouTube, você pode parar o vídeo e tentar refazer essa questão para ver se você encontra ela. Vamos à nossa última questão. Vamos lá. Nós temos aí a questão que diz o seguinte:
Três esferas metálicas apoiadas em suportes isolantes são colocadas próximas, como no desenho abaixo, porém sem se tocarem. Um bastão carregado positivamente é aproximado da primeira esfera. Então repara que você tem aí três esferas que estão separadas. Elas não estão se tocando, não estão se esfregando, né? Não está tendo atrito, elas estão separadas e isoladas. Tanto é que nem no chão elas estão tocando, né? Foi colocado suportes lá, né? Essas hastes que você está vendo para que elas fiquem suspensas e não entrem em contato com a terra, ok? E elas estão ali separadas uma da outra. De repente alguém chega com um bastão que está carregado positivamente e aproxima da primeira esfera que está lá do lado esquerdo. Mas repara que o bastão não tocou nelas, ele só aproximou. Vamos ver o que pede as alternativas. Assinale o diagrama que melhor representa a distribuição de carga nas esferas. Então, olha só a letra A. A letra A está dizendo que a primeira esfera fica toda negativa, a segunda esfera fica o lado esquerdo negativo, o lado direito positivo, e a última esfera fica toda positiva. E assim por diante, você está vendo ali, ó, a redistribuição, né? Vamos ver quais são os tópicos que a gente precisa para anotar essa questão? Primeiro, já deu para perceber que como você não está tocando as esferas uma na outra e nem esfregando, é um tipo de realização por indução. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Quando você apenas aproxima os corpos, é a indução que está ocorrendo aí. Outra coisa, vai ocorrer o princípio da atração e repulsão. Como o bastão ele está carregado positivamente, ao se aproximar das esferas, com certeza ele vai atrair carga de sinais opostos para ele e repelir a carga de mesmo sinal. Mais uma vez, essa questão é de competência 2 e habilidade 6. Vamos lá? Vamos ver então o procedimento. Pessoal, observe o bastão. Ele está carregado positivamente, certo? E aquela primeira esfera, ela está neutra, tá? Mas lembre-se que é um corpo neutro, é aquele que tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. E esses prótons, esses elétrons estão lá dentro, né? Misturados, mas em igual quantidade. Quando o bastão positivo ele se aproxima da primeira esfera, ele faz, através do princípio da atração e repulsão, ele puxa os negativos para o lado dele e repele o positivo para o outro lado. Então ocorre uma separação ali, né? Mas o corpo continua neutro. E como essa primeira esfera está perto da segunda, ele acaba fazendo a mesma coisa. Ele puxa os negativos para o lado quem está positivo e repele o positivo e assim por diante. Então note que a gente olhando aí o comportamento dessa distribuição, você vê que os desenhos ficaram todos parecidos, né? O positivo puxa o negativo, que por sua vez repele o positivo, que puxa o negativo, que por sua vez repele o positivo, puxa o negativo e assim por diante. Eu quero chamar a atenção de vocês num detalhe. Existem questões parecidas com essa, no qual as esferas estão em contato uma com a outra. Se elas estivessem em contato uma com a outra, repare que aí não está em contato, elas estão separadas a uma certa distância. Mas se tivesse contato, será que a resposta seria essa? Não. Se elas estivessem em contato, pessoal, os elétrons iam escoar entre elas. Então aquele bastão positivo ia puxar todos os elétrons lá para aquela primeira esfera, de todos eles. Ia repelir todos os positivos aqui, ó, para esse outro lado. E no meio ia ficar branquinha, ia ficar neutro. Então isso que iria acontecer se por acaso elas estivessem em contato. Mas como elas não estão em contato e a questão diz que elas não se tocam, então essa com certeza é a possível resposta. Olhando lá as alternativas, a gente percebe que a resposta correta é a letra C de casa. Pessoal, quero deixar aqui o meu obrigado, o meu abraço para todos vocês. Eu quero que você saiba de uma coisa, que nós aqui do Conexão estamos sempre atentos, estamos aqui dispostos a ficar fazendo esses vídeos e lutando também por você. Não desista de estudar, viu? Não deixe as dificuldades do dia a dia, os obstáculos abater. Nós precisamos continuar. Lembre-se que isso, tudo que está acontecendo é temporário e a gente com certeza vai avançar. Pense no seu futuro, pense no seu estudo. Vem muita coisa boa aí pela frente. A nossa equipe toda está trabalhando todos os dias aqui no cursinho para que você tenha o melhor aí na sua casa, aí com você.
bom? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula.